Capítulo 14, quarta parte. Então a angústia voltou a se apoderar de mim. Passei noites e dias sem perceber como estava vivendo e o que estava se passando. Um peso me oprimindo o peito e um suor frio brotando de vez em quando na minha testa e nas minhas mãos. A angústia de alguma coisa que vai faltar na nossa vida ou alguma coisa que se considera perdida. Uma espécie de sufocação ou falta de ar. Se dormia, acordava de madrugada com a voz de Carlos me chamando do fundo de uma trincheira. Mamãe! Na terceira ou quarta noite depois da partida, às 11 horas da noite, ouvi um jornaleiro gritando. O combate do túnel, o primeiro encontro hoje no túnel. Levantei-me e fui comprar o jornal. Li avidamente as últimas notícias. Os combates tinham começado. Passei a noite toda acordada, apertando o jornal na mão e pensando que um outro jornal como aquele poderia trazer qualquer noite uma frase pequenina no fim de uma página e bastaria essa frase para esmagar, aniquilar, destruir toda a minha vida. Só no fim de uma semana recebi carta de Carlos. Estava em Itapetininga e não tinha entrado ainda em combate. Itapetininga, como o destino fora bom! Tinha mandado Carlos para minha terra, ao lado dos meus parentes. Respirei aliviada e recomecei os afazeres com mais confiança no futuro. Muitos dias passaram e todo mês de julho se escoou com a cidade transformada. Dona Genu viu partir o genro e acompanhou os netos à estação, um por um. De cada vez voltava mais acabrunhada, o corpo mais curvado para a frente, mais triste e mais cansada. Conversávamos longo tempo no portão, trocando as últimas notícias recebidas. Os combates se sucediam. No sul, onde estava Carlos, também combatiam com furor. Vizinhas que nunca tinham conversado umas com as outras, vinham-se chegando também, e cada uma tinha uma notícia a dar. Cada uma tinha na frente um filho, um irmão ou um marido. Eu escrevia incessantemente para Olga pedindo notícias de Carlos, mas não respondiam de lá. Parece que tudo estava desorganizado. Um dia li no jornal: Correio Militar para o setor sul. Corri e levei uma carta para ser entregue a Carlos. Mais uma semana se foi quando recebi a segunda cartinha. Estremeci. Estava combatendo em Buri. Dizia que passava regularmente. Dormia algumas horas e comia bem. Não havia tomado banho desde que partira, e nem as botas tinha tirado. Dormia fardado no fundo da trincheira. Fiquei horrorizada e passei o dia todo com a carta na mão, lendo e relendo. Todas as vizinhas vieram à noite no portão da nossa casa e li alto a carta para elas ouvirem. Umas choraram, outras suspiraram tristemente. Dona Genu não tinha notícia dos netos que combatiam em Cruzeiro. Chorava e fungava assoando ruidosamente. Suspirava e passava o lenço na testa e nos olhos. Esperava uma coisa desconhecida que viria de repente, mas não se sabia como, nem de onde. Era a angústia da espera. Aquelas longas horas da noite pensando no escuro. O que estará acontecendo agora? Agora mesmo? Quem sabe ele já morreu? Não, meu cérebro negava a ideia da morte. Varria para longe. Mas, de repente, sem querer, essa ideia voltava outra vez, imperiosa e dominante, e ficava verrumando num canto, dominando minha vontade. E se ele morrer? Essa ideia ficava ali, noite e dia, atormentando, matando aos pouquinhos. Assim, o tempo foi se escoando, através das noites, dos dias, das semanas de espera. As notícias eram raras. O escritório onde Isabel trabalhava estava fechado, e como não tive mais encomenda de doces, começamos a trabalhar ativamente para os soldados. Um dia chegou um trem cheio de feridos. Vinha do norte, perto de Cruzeiro. Isabel foi assistir a chegada e veio contando. Algumas mães gritavam desesperadamente quando viram os filhos descerem do trem, carregados em macas, as fisionomias quase reconhecíveis, barbudos e pálidos. Alguns tinham os olhos fechados, pareciam mortos. Outros vinham com as cabeças amarradas e tão brancos que pareciam fantasmas.
Nesse dia lembrei que podia ir a Itapetininga fazer uma visita a Carlos. Queria vê-lo, precisava falar com ele, nem que fosse um instante só. Era capaz de ir até a pé, tal o meu desespero. Diante de tanto horror, queria certificar-me se ele vivia ainda. No dia seguinte, fui com Isabel ao largo do palácio para tirar o salvo-conduto. De lá, fomos para um prédio atrás do Teatro Municipal e, depois de muita espera e dificuldade, conseguimos o que queríamos. No dia seguinte, às 7h30, estávamos na estação para tomar o trem das 8h. Clotilde foi conosco. Fazia frio nessa manhã, mas o dia estava bonito e o céu muito azul. Um batalhão também ia embarcar, e a estação estava completamente cheia de soldados que falavam e riam alto. Ocupamos nossos lugares e ficamos esperando o momento de partir. Meu coração batia apressado, sem saber o que ia encontrar. O movimento de pessoas que passavam, falavam, davam ordens era incessante, enquanto um batalhão se instalava num outro trem ao lado do nosso. Senhoras e meninas traziam pacotes e mais pacotes que distribuíam aos soldados. Eram da MMDC. Quando uma das senhoras nos viu, veio falar conosco. Era uma vizinha que encomendava sempre doces para eu fazer nas festas que dava. Contei que ia visitar meu filho em Itapetininga e que ele combatia no sul, em Buri. Ela sorriu e disse que também tinha um filho no 9 de julho. Outras 2 senhoras se aproximaram também e disseram que eram 3 animadoras e assim trabalhavam pela causa. Um pouco antes das tropas partirem, vinham 3 distribuir cigarros, chocolates e roupas de lã aos soldados. Então nos contaram que a mais velha, de cabelos grisalhos, gritava no momento do trem partir: "Viva o batalhão tal!" Essa primeira era viúva e não tinha quem proibisse de dar vivas. A segunda batia palmas porque o marido não queria que desse vivas. A terceira apenas sorria, porque o marido não queria que desse vivas nem batesse palmas. Assim, as animadoras iam de vagão em vagão, distribuindo presentes, coragem e sorrisos aos soldados, e assim trabalhavam ativamente pela causa. Perto de nós, um rapaz despedia-se de um soldado que ia partir. O que ficava dizia: "Irei logo que puder. É só os velhos cederem. Já estão cedendo. Irei combater ao seu lado." Perguntou depois de uma pausa: "Não precisa de nada? Dinheiro, cigarros?" "Não, tenho tudo. E para que quero mais?" O que ficava tirou uma nota de 50.000 réis e deu ao soldado. "Leve mais esse dinheiro. Quem sabe vai precisar." O soldado riu, dizendo: "Se eu morrer lá, não poderei pagar você." "Não morre, e me espere que dou um jeito nos velhos e vou também." O trem começou a rodar, levando tropas para o setor sul. Nosso trem seguiu logo depois. Na estação de Santo Antônio, parou durante muito tempo. Chegamos muito tarde em Itapetininga, e Olga ficou surpreendida quando nos viu. A casa estava cheia, e tivemos que dormir na sala de jantar. Isabel dormia no sofá e tinha que encolher as pernas. Todas as manhãs sentia as pernas duras e se queixava. Tia Candoca estava lá com a filha casada. Mocinha, o marido de Mocinha, estava combatendo no Rio das Almas e Mocinha chorava todos os dias. No mesmo dia da chegada, fui ao Hotel São Paulo procurar alguém que nos indicasse a maneira de ver Carlos ou saber notícias dele. O hotel estava cheio de soldados e aviadores. Me mandaram para um outro hotel, e era tarde quando consegui falar com um tenente que prometeu providenciar para Carlos vir me ver. Nessa noite chegaram 3 com feridos e mortos. O clube da cidade já estava transformado em hospital. Um grande silêncio caía como uma sombra sobre a cidade todas as vezes que vinha da frente um trem de feridos. Todos se lamentavam e sofriam quando viam os soldados pálidos e doentes descerem do trem, apoiados uns nos outros ou deitados em macas. Eles sempre chegavam pálidos como o próprio lençol que os cobria. E um silêncio pesado se fazia quando surgia um morto, carregado com cuidado e carinho. O povo se afastava respeitosamente para o morto passar,
E lá ia ele, levado pelos amigos, cheio de glória e de feridas para um canto qualquer da terra. Pensava em Carlos dia e noite e dia, e o pensamento me martirizava, verrumando o cérebro sem piedade e sem tréguas. Só no terceiro dia de espera tive notícia de Carlos. Havia um oficial ferido do mesmo batalhão na Santa Casa de Misericórdia, e fui imediatamente procurá-lo. Durante mais de uma hora fiquei sentada num canto, esperando ser recebida. Depois me disseram que o oficial estava tão mal que não podia me receber. Tornei a falar o nome dele e explicar que o ferimento era nos olhos e me tinham dito que não era tão grave assim. Voltaram depois dizendo que era engano, de certo estavam num outro hospital. Fui à escola normal, não era lá também. Resolvi ir então ao Clube Venâncio Aires, talvez estivesse lá. Cheguei à Praça Marechal Deodoro tão cansada, como se não houvesse mais esperança de nada. Tudo estivesse perdido. À minha volta, só dor, tristezas e luto. Tive a impressão de que aos poucos tudo ia desmoronando como terra solta no barranco. Nada mais ficava de pé. Depois de ter descansado um pouco na praça, entrei no clube transformado em hospital. Médicos e enfermeiros passavam apressados de um lado para outro. Quando eu disse o que queria, me mandaram esperar numa saleta e ali fiquei, com medo de saber a verdade e ao mesmo tempo ansiando saber, fosse o que fosse. Depois me mandaram entrar numa sala onde havia vários feridos. O enfermeiro me indicou um dos leitos e me disse que era aquele que eu estava procurando. Aproximei-me e vi que tinha os olhos vendados. Virou o rosto para o meu lado e ficou esperando. Disse então quem eu era e o que pretendia. Fez um breve gesto com a mão, como que saudando, e sorriu brandamente. Havia um cheiro forte de remédios no ar e nas outras camas alguns doentes gemiam ou dormiam, enquanto lá fora o dia estava lindo e azul. Sentei-me numa cadeirinha ao seu lado e perguntei-lhe o que tinha acontecido. Ele então contou. Juntamente com um companheiro, tomava conta de uma metralhadora quando uma bomba de canhão explodiu mesmo em frente. Tudo saltou pelos ares e ele recebeu grande quantidade de terra nos olhos, além de um estilhaço no braço. O camarada ficara gravemente ferido. Os outros soldados conseguiram se arrastar na trincheira e puxá-los pelos pés. Assim tinham deixado o batalhão e vindo à cidade para se tratar. Disse-lhe palavras de comiseração e ele contou que conhecia muito bem Carlos. Ele ia bem e era um dos valentes. Disse também que a coisa lá era dura e se levantavam um pouco a cabeça fora da trincheira, vinha bala, porque o inimigo não dormia. Perguntei como se alimentavam. Hesitou um pouco, dizendo que ia até fazer uma reclamação nesse sentido, porque a boia não era das melhores. Feijão com arroz? Perguntei. Hesitou um pouco mais antes de responder. Às vezes feijão com arroz. Pão de guerra não falta nunca. E café. Lembrei que Carlos gostava muito de café. Temos sempre café. Virou o rosto para a parede, um ar cansado. Depois me aconselhou a procurar o coronel Taborda e pedir uma licença para o meu filho. Eu disse que seria difícil falar com o coronel Taborda. Virou-se outra vez para o meu lado com os olhos vendados, os lábios sem cor e a voz cansada. Procure falar com alguém do Estado-Maior. Talvez a senhora arranje alguma ordem, mas é difícil. Os que conseguem sair de lá são só os mortos e feridos. E fez um gesto mostrando a cabeça. Agradeci e saí completamente desanimada. A quem recorrer? Fui andando pela rua Dr. Júlio Prestes, arrastando os pés que pesavam como chumbo, e me dirigi novamente para o Hotel São Paulo. Por felicidade, um oficial me atendeu, solícito, e me disse muito delicadamente que nesse momento seria quase impossível uma licença, mas que eu tivesse paciência e voltasse a São Paulo, porque uma semana mais tarde a companhia na qual meu filho combatia teria uma licença e ele poderia ir a São Paulo. Disse que se orgulhava desse batalhão porque todos lutavam como bravos e que, mesmo na véspera, tinham se portado heroicamente durante um violento ataque inimigo.
Meu coração deu um salto e perguntei com voz trêmula: mas já teve notícias depois desse ataque? Ele sorriu compassivamente e, soltando fumaça do cigarro para cima, disse com a mão no meu ombro, como se eu fosse uma criança: tenho sempre notícias. Pode voltar tranquila. Nada aconteceu. Agradeci muito e voltei para a casa de Olga, resolvida a embarcar para São Paulo no dia seguinte. Nessa noite, levamos um susto muito grande. Estávamos deitados e era quase meia-noite quando ouvimos baterem com força na porta da rua. Todos nos levantamos imediatamente e eu levei a mão ao coração numa ânsia desesperada. Zeca foi abrir a porta. Olga, com o roupão por cima da camisola, foi atrás dele. Tia Candoca e Mocinha saíram assustadas do quarto. As crianças acordaram e o menor começou a chorar. Clotilde correu para acalmar o pequeno, enquanto as batidas se sucediam, e ouvimos uma voz grossa, um pouco rouca, dizer: abram, sou eu, o Nelson. Era o marido de Mocinha. Ela correu como louca, enquanto Zeca abria a porta. Vimos então Nelson com a farda rasgada, todo sujo, a barba enorme, os olhos pretos luzindo intensamente no meio da barba preta, um ar de profundo cansaço. Todos perguntaram aflitamente ao mesmo tempo: o que foi? Está ferido? O que aconteceu? Mocinha encostou a cabeça no ombro do marido e desatou a chorar sem poder falar. Então Nelson entrou lentamente, arrastando os pés e batendo com as esporas no chão. Mocinha dependurada no braço dele. Olga puxou logo uma cadeira e ele se sentou dando um gemido. As crianças começaram a aparecer assustadas, os cabelos desgrenhados, um mascando a chupeta, e pararam na porta da sala, olhando Nelson com olhos dilatados de espanto. Tia Candoca foi buscar um copo d'água na cozinha e Zeca gritou: traga um café quente que é melhor. Nelson estava com os lábios descorados e recostando a cabeça para trás, disse com voz pausada: não se assustem, não estou ferido. O que estou é cansadíssimo. Fomos cercados pelo inimigo e quase fiquei por lá. Houve uma única exclamação: cercados? Mocinha começou a chorar mais alto e Olga ralhou com ela: você não deve chorar assim, pois seu marido está aí sem ferimento algum. Dê graças a Deus. Conte como foi, Nelson. Veio um cálice de vinho do Porto que Nelson bebeu de uma vez só. Depois pediu água, pois estava com uma sede dos diabos. Bebeu 2 enormes copos d'água e então contou que toda a cavalaria tinha sido cercada nas proximidades de Buri. Quando perceberam o perigo, havia apenas uma brecha por onde podiam passar. Puseram os cavalos num galope desenfreado e passaram um por um pela brecha, deitados sobre os cavalos e ouvindo as balas unirem por cima das cabeças. Ele viu o companheiro que vinha atrás vacilar e cair, enquanto o cavalo continuava a correr. Quis voltar para acudir, mas atrás vinham os outros que gritaram: toca para frente que o inimigo vem aí. Ele tocou a toda e mais adiante reuniram-se para contar se estavam todos. Faltavam 3. Houve um silêncio e tia Candoca deu um gemido lamentoso. Que calamidade! Imagine as mães desses 3. Que dor, meu Deus! Estremeci, pensando em meu filho, enquanto um friozinho me subia pela espinha. Pensei se não havia notícias do batalhão Borba Gato. Ele me olhou estranhamente e disse que não sabia. Cada um combatia de um lado e nada se sabia. Ficamos conversando ainda uma meia hora, depois fomos todos deitar. Tia Candoca precisou dormir também na sala para dar a cama para o Nelson. Eu me deitei no sofá e não dormi. Levantamos cansados no dia seguinte e embarcamos para São Paulo, Isabel e eu. Clotilde resolveu ficar para auxiliar Olga. Chegamos e fiquei esperando a licença de Carlos ansiosamente. No mesmo dia da chegada, Dona Genu veio me perguntar se eu não queria dar ouro para a Revolução. Perguntei admirada: que é isso de ouro para a Revolução? Então ela me mostrou os jornais que traziam títulos enormes. Fui ver o que eu podia dar e resolvi entregar minhas alianças e uma corrente velha de relógio. Isabel quis dar umas medalhas de ouro que as tias tinham dado quando ela era pequena.
Disse que não devia dar todas, mas ela teimou e foi entregar 3 medalhas de uma correntinha. Ficou só com uma medalhinha de Nossa Senhora. Fui ao banco com Dona Genu e lá havia uma fila enorme de pessoas com pacotinhos de joias e alianças para entregar. Algumas eram estrangeiras. Eram modestas e simples. Dona Genu falou: essas dão muito mais que os ricos, porque dão tudo que têm, assim como nós também. Imagine se os ricos vão dar tudo. Dão um anel, o mais feio de todos, o de menos valor, e ainda ficam com 20. É sempre assim, são os diabos. Depositamos nossa modesta dádiva e voltamos conversando para casa. Na Praça Marechal Deodoro, vi Isabel passeando com um rapaz fardado. Mostrei para Dona Genu. Olha, Dona Genu, o que são os filhos. Por mais que eu fale e aconselhe, não adianta. Pedi tanto para ela deixar esse namoro porque o rapaz não presta e é inútil. Tenho vontade de fazer um escândalo. Dona Genu me segurou pelo braço. Não faça nada disso. A senhora é capaz de perder a cabeça e eles ficam com raiva. Isso não conserta o que está torto. Fale com ela em casa, que é melhor. Já aconselhei, já ameacei, já pedi. Qual? É um desespero esta vida. Quem é que pode com isso? Dona Genu procurou me consolar. Pode ser que endireite, se não endireitar, paciência. Ao menos a senhora fez tudo o que pôde. Se ela não escutou, é porque não quis. Lembre-se da Joca. Não houve cristão que fizesse ela largar o homem. E vivem aos trambolhões por aí. Fomos para nossas casas e vestiu logo um avental para fazer uns doces para uma senhora que esperava essa tarde um sobrinho da frente. De repente, Isabel entrou cantarolando. Enfiou a cabeça na porta da cozinha muito alegre. Foi levar suas ricas joias? Que doce é esse? Sem levantar a cabeça do meu serviço, falei. Será possível, Isabel? Será possível que nada adianta? Nem conselhos, nem ralhos, nem nada? Você não parece minha filha. A filha que criei com todo carinho e cuidado, me desobedecendo dessa forma vergonhosa. Então minhas palavras não valem nada? Estou falando para o vento? Ela tinha se aproximado da mesa e, pegando um pedaço da massa de doce, começou a fazer bolinhas, a cabeça baixa, sem nada dizer. Fala, Isabel, não tem mesmo vergonha? Continua a andar com aquele ordinário? Ela se revoltou. Ele não é ordinário. Como não é ordinário? Um homem casado namorando uma menina solteira? Como vai se casar com você? Larga essa massa do doce. Ele não é casado. Já disse que está separado e tratando do desquite. É casado. Que desquite que nada. É casado, continua casado. Abandonou a mulher, mas é casado. A senhora pergunte para quem quiser e se não foi ela que abandonou o lar. Pode indagar. Ele sempre foi bom. Ela que não prestava. Mexi com força a panela. Já disse que larga essa massa. Quem contou isso? Ele, não foi? Eu queria ouvir a mulher dele, isso sim. Ele não pode ser boa bisca. Ela levantou a cabeça e falou bem alto. Acho graça a senhora e Carlos falarem essas coisas se não o conhecem. Deviam procurar conhecê-lo primeiro. Deus me livre, não quero conhecê-lo e nunca darei meu consentimento nem para ele entrar aqui. Ele não quer casar, quer juntar, é casado. Isabel ficou furiosa e vermelha de raiva. Um dia a senhora ainda há de se arrepender dessas palavras. Há de se arrepender, mas será tarde. Eu já disse e torno a dizer que faço uma loucura. E faço mesmo. Estou cansada disso tudo. Levantei a colher de pau que mexia a panela e sacudi diante dela. Olha, Isabel, tenho visto muita moça casada por aí com homens tão ordinários que suas mães preferiam ver as filhas mortas do que vivendo essas coisas. Essa é que é a verdade, ouviu? E deixe de me ameaçar. A calda do doce escorreu pela colher de pau e me queimou os dedos. Lambi-os enquanto Isabel começava a chorar. Sou mesmo uma infeliz. Ninguém me quer nessa casa. Ninguém deseja minha felicidade. É horrível viver assim. Deixou